Nunca passei por isso. Assim, mais de 20 anos entrevistando, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu preciso perguntar pra pessoa quanto ela ganha, qual a pretensão salarial dela. Aí a pessoa primeiro me respondeu que ela não ia me dizer. Tá, por quê, né? Ah, porque é sigiloso. Ah, pensei, sigiloso pra quê? 3 dicas pra quem vai ter uma entrevista contigo. É muito incômodo e me beira um pouquinho a falta de respeito quando uma pessoa se aplica a uma posição da Liberta, até nem fui eu que fui atrás, ela que quis. Uhum. E quando eu sempre abro a entrevista perguntando o que a pessoa sabe da Liberta. Aí quando a pessoa me olha e diz, eu não tive tempo. Pelo amor de Deus, com o advento da internet, existe conteúdo da Liberta em todos os lugares. Eu não quero que tu saiba a história da Liberta, porque isso sou eu que vou te contar. Mas eu quero que tu saiba que a Liberta é uma assessoria de investimentos vinculada à XP e tem como sócios fundadores Stormy, Leandro e né, os Uhum. principais influenciadores também da empresa. Minimamente isso, assim, né? E que trabalha no mercado financeiro. Sim. Então, essa é uma dos pontos que pode parecer básico, mas tem gente que ainda não faz. Conhecer bem a empresa que tu Conhecer tá. bem a empresa que tu faz. Eu adoro quando eu tô terminando uma entrevista e eu pergunto: o que tu tem de dúvidas e curiosidades? Quando a pessoa diz que não tem dúvida, eu já fico com o pé atrás porque é impossível ter sanado todas as dúvidas da pessoa num Uma papo. conversa de. Então a pessoa precisa anotar ali as perguntas do que para ela é importante, porque é uma troca. Eu não quero nunca ter uma posição de dominância numa entrevista. Porque da mesma forma que eu preciso da pessoa, a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa ter uma carreira. Tu precisa ter bem claro para ti o que são os teus pontos principais para que tu veja se aquela empresa tem ou não. Então, estudar sobre a empresa, preparar as tuas dúvidas, né? Os teus pontos principais, né? Pode ser algo básico, mas a pessoa tem que ter dúvidas. E o terceiro ponto, eu acho que tudo que tu responde tem que ter a mínima coerência. Dá para identificar direitinho quando a pessoa tem um pensamento organizado ou não. E pessoas com pensamento organizado tendem a ser organizadas, ser menos ansiosas, né? Eu consigo entender que por mais que a pessoa esteja à prova numa entrevista, ela consegue estar bem em momentos que não são muito fáceis ou Uhum. confortáveis, digamos assim. A outra pergunta era como tu identifica quando alguém tá tentando Passar a perna. passar. Eu já errei muito em entrevista e eu ainda erro, né? Então, a primeira coisa é que nunca ninguém vai ser contratado com uma entrevista apenas. Nunca. Uhum. Às vezes ali o meu time entrevista antes, dependendo da posição, eu entrevisto depois. O líder entrevista. Hoje em dia, a maioria das posições, a gente tem algum teste prático. E a gente também pega muita referência no mercado em relação àquela pessoa. Então, é um compilado. A gente aplica avaliações psicológicas. Então, é um compilado de informações que a gente tenta juntar para ver se o que aquela pessoa nos trouxe é verdade ou não. Numa entrevista, às vezes, quando não tá muito claro para mim o que a pessoa respondeu, eu tento voltar na pergunta. E se a pessoa responde algo que não tem a ver com o que ela respondeu, porque assim, uma pessoa não consegue sustentar uma mentira durante muitas versões, Uhum. Uhum. tá? Isso é comprovado, né, não, cientificamente, não tem como. Então, por isso, essas várias etapas de entrevistas e essas várias pessoas conversando com a pessoa. Vou dar um exemplo básico, assim, quando eu pergunto quanto a pessoa ganha aonde ela tá hoje. Essa pergunta ela é feita em todas as etapas. Porque já existiu vezes em que a pessoa disse uma coisa pra mim, outra coisa pra venda, outra coisa pro líder. Então, tá, qual é a verdade? Sim. Então, por isso que existem algumas perguntas que a gente repete a mesma em todas as etapas. E que ajudam a pegar esse E que tipo ajudam de... a pegar. Conta pra gente, assim, uma história de bastidor mesmo, de entrevista, que mais te surpreendeu, pode ser positiva ou negativamente, vou deixar aberto pra ti. Qual foi a história mais curiosa que já aconteceu contigo envolvendo uma entrevista? Tem uma que é muito recente. Quando a gente chegou justamente nessa parte da remuneração, assim, eu preciso perguntar pra pessoa quanto ela ganha, aonde ela tá trabalhando atualmente, qual a pretensão salarial dela. Aí a pessoa primeiro me respondeu que ela não ia me dizer quanto ela ganhava. Olha só, mistério. Não falo, cruzou os braços. Não falo.
E daí eu pensei, assim, passou sabe aqueles milésimos de segundo que passam muito rápido na tua cabeça? Tá, aí eu nunca passei por isso. Assim, mais de 20 anos entrevistando, isso nunca tinha acontecido comigo. Aí eu perguntei, tá, por quê, né? Ah, porque é sigiloso. Ah, pensei, sigiloso pra quê? Né? Tá, beleza. Aí eu tentei explicar, né, que a gente precisava dessa informação e que sim, como ele estava trabalhando, o processo seletivo era todo sigiloso, era só comigo ainda, então nem tinha envolvido ninguém. E ele mesmo assim falou que não podia falar. Daí eu perguntei assim, tá, mas a tua pretensão, qual é a faixa, né? Porque eu preciso trabalhar com algum Uhum. dado. Aí ele, a todo momento, não falou qual era a pretensão dele, porque ele disse que, primeiramente, ele precisava entender o que que a gente estava pagando. Aí eu falei, olha, a posição é júnior, vai mais ou menos de tanto, o valor é mais ou menos tanto. E daí acabou a entrevista que ele não me disse nem quanto ele ganhava, Nem a, nem Nem a sobre a pretensão. pretensão dele. Então eu não sei se eu nem o tava nome. Nem chegou aí. falando com uma pessoa Que de loucura. R$ 2.000 ou de R$ 20.000. Óbvio que, né, tenho noção. Mas aí como é que tu vai conversar com alguém assim, entendeu? Só que eu fiquei chocada, assim, isso nunca tinha acontecido. Foi segunda-feira agora. E o mais curioso é que na cabeça da pessoa, pra ela agir assim, ela deve achar que isso tá ajudando de alguma forma, né? E na verdade tá. Ela vai se beneficiar Que, disso, co- tipo, que coisa mais esquisita. Então, né, eu fiquei sem entender. que loucura. A gente tem aqui ó, algumas anotações separadas, porque tu falou que gosta muito de ler, né? Uhum. E aí a gente pegou algumas citações, alguns dogmas, e a gente queria ouvir a tua opinião. E o primeiro deles é do Gary Vee, que é um dos maiores especialistas em marketing, vendas